Coloquei novamente. Obrigado por ter avisado. Ok. Então, prosseguindo. Então, como nós vamos conseguir, diminuindo a área produtiva, aumentar a produção? É através de solos saudáveis. O solo é a base da nossa produção. Então, quando a gente pensa no solo, vai depender muito daquele objetivo que nós temos. Se você perguntar ao engenheiro civil o que é um solo, ele vai te dar uma resposta simples, que é a base das suas construções, ou aquele lugar em que ele vai ainda cavar e fazer mais um subpiso, né? Mas quando você pergunta a nós, que somos da área agrícola e florestal, o que é o solo é a base para a produção dos alimentos, é a base da sustentação e da sustentabilidade dos ambientes, né? É no solo que nós garantimos a segurança alimentar, o suprimento de alimentos e nutrientes, o suporte às raízes para o crescimento das plantas, o armazenamento e a filtragem de águas, é o depósito final dos nossos resíduos, então temos que tomar muito cuidado com aquilo que colocamos no solo, sobre o solo ou direto no solo, e ele é o nosso regulador de emissão de gases, além de ser o habitat da maior diversidade no planeta, né? Como nós vimos na apresentação do professor do Éder e da Mari, o solo é esse ambiente vivo, ambiente muito diverso, né? Ele tem essa organização conceitual entre partículas sólidas e espaços porosos, que são ocupados por gases e água, e tem essa proporção da matéria orgânica, que é composta de matéria orgânica viva e matéria orgânica morta. Da matéria orgânica viva, a maior parcela é dos micro-organismos. Por isso, essa importância desses micro-organismos na atividade biológica, nas funções que o solo executa. Quando nós pensamos no solo como esse ecossistema dinâmico e heterogêneo e complexo que o professor Marco falou, na medida em que nós saímos do compartimento maior e vamos diminuindo o tamanho, nós vamos aumentando a diversidade e a complexidade dessas relações tróficas que acontecem no solo, né? Então, se a gente pegar um pequeno agregado de solo, a gente vai ver que lá é um habitat muito interessante, que tem essas associações entre as raízes e as partículas de solo, que dão espaço para crescimento de organismos como os fungos micorrízicos, como as bactérias aqui em nódulos. Tem os espaços por onde a macrofauna está habitando e as relações mais e mais intrínsecas que vão fazendo bem ao redor mesmo, bem aqui dentro ou entre agregados. Nisso, há essa dinâmica de interações muito fortemente associadas entre as fases, né, as características químicas, físicas e biológicas do solo, e também ao manejo humano. Nós, seres humanos, principalmente pensando em um ambiente, né, no bioma agricultura, né, pensando nesse grande ambiente que são solos agrícolas, nós interferimos de maneira pontual, constante e de maneira a mudar a diversidade, inclusive desse ambiente, né? Um modulador desse processo todo, dessas interações entre essas diferentes propriedades do solo, é a matéria orgânica. E um dos principais moduladores dos teores de matéria orgânica é a presença das plantas e também dos micro-organismos. Eles modulam porque a planta é o nosso principal organismo heterotrófico, autotrófico, que fornece o carbono. Então, a fonte do carbono será a atividade da fotossíntese dessas plantas, e os micro-organismos como os nossos grandes heterotróficos que realizam essas funções, né? Então, eu gosto muito desse quadro que tem o Snoopy, em que ele olha essa queda dessa folha e ele pensa o seguinte: você nem imagina, mas seus problemas só começaram. Não seriam bem os problemas, mas quando a gente está pensando na vida, a gente acaba pensando na vida acima do solo. Então, é a vegetação, e quando essas folhas caem, a gente imagina, morreu. Não, a vida só está começando.
porque no solo é onde está a nossa grande máquina decompositora, em que ela faz essa transformação dos resíduos, e com essa transformação ela faz toda o processo de retorno. Afinal de contas, tudo que temos em nosso ambiente, ele é único, e a ciclagem disso é muito importante, porque é pela ciclagem que a gente consegue reutilizar, né? E com isso a gente consegue ver que o solo guarda memórias, o solo ele armazena memórias de todas as práticas de manejo que são aplicadas a eles. E essas memórias modulam e indicam as direções a serem seguidas no seu manejo. Então, o que nós fazemos no momento anterior gera memórias que são significativas para um momento posterior, porque a memória que armazenamos, né, que o solo armazena como se o solo fosse um grande macro-organismo, ele faz com que direcione o que deve ser feito. Se forem boas memórias, isso é sinal de um futuro positivo. E se forem más memórias, o que nós devemos fazer? Mudanças de manejo a fim de conseguir atingir essa qualidade, né? Precisamos ter acesso a essas memórias que o solo nos deixa para podermos ver a qualidade desse solo. Como definição, a qualidade do solo, ela foi definida, ela é a base de todos os atributos do solo. Então, atributos físicos, biológicos e químicos modulam a qualidade, que é definida como a capacidade do solo funcionar nos limites do ecossistema de uso para sustentar a produtividade vegetal e animal, manter a qualidade ambiental, promover a saúde humana e dos animais e dos vegetais. Então, vejam só, a qualidade do solo, ela tem como base as características do solo físicas, químicas e biológicas, mas ela também reflete o uso e as funções desse solo. Então, nós precisamos ter solos mais sustentáveis para promover uma maior saúde no ambiente. Mas como avaliar essa qualidade do solo? Já que ela é tão diversa, né, modulada por tantos atributos e fatores, mas como a gente consegue avaliar ela, né? Por meio de indicadores. E o que são esses indicadores? São atributos que medem ou refletem o status ambiental ou a condição de sustentabilidade do solo, podendo ser classificados como físicos, químicos ou biológicos. Essa qualidade é modulada por esses atributos e, por meio desses atributos, nós podemos quantificá-la. Então, o que é interessante é que esse indicador ele seja preciso, coerente, sensível, de fácil determinação e que seja reprodutível. Então, não basta ter um indicador. Esse indicador ele precisa ter essas características, porque esse indicador ele tem que ser replicável. Então, um modo de avaliação da qualidade do solo feito aí no Paraná pode ser o mesmo que é utilizado aqui em Lavras ou utilizado em Pernambuco ou em outros países, porque eles precisam ser um atributo tal que consiga ser reproduzível independente de onde esteja sendo aplicado. Entre os vários indicadores que temos, nós temos os indicadores microbiológicos ou os bioindicadores como aqueles mais sensíveis em mostrar a qualidade do solo. Por quê? Como os indicadores microbiológicos estão em extrema relação entre os atributos químicos, físicos e biológicos do solo, ele já é um mediador. Além de ser um mediador, esses atributos eles são capazes de representar aspectos do ecossistema, que é muito importante para a caracterização da qualidade, apresentam respostas rápidas às alterações no solo, então eles são muito sensíveis às mudanças de manejo, são simples de compreender e baratos de serem determinados. Né? Quais são os principais indicadores microbiológicos? Para não ser muito extenso, e claro que nós não vamos acabar com o assunto só nessa aula de hoje, mas eu só trouxe eles e vou explicar brevemente cada um deles. Não vou falar sobre as metodologias e outros aspectos mais, eu acho que isso é só para instigar a curiosidade de todos vocês e acredito que alguns já conheçam alguns desses atributos. Então, os indicadores microbiológicos mais comuns são a biomassa microbiana, que é a
que é quantificar a massa de organismos vivos no solo, né? Ela é utilizada através de uma quantificação numérica. A respiração basal, que quantifica a atividade metabólica dos heterotróficos, que liberam CO2 durante o processo de respiração. As atividades enzimáticas, que são as atividades das enzimas no solo, e a diversidade de micro-organismos, que a partir da diversidade a gente consegue acessar organismos que podem se tornar inoculantes, acessar a composição e a estrutura da comunidade microbiana nesse ambiente, e isso mostrar como está o equilíbrio e o dinamismo nessa área. Então, esses são 4 grandes grupos de indicadores microbiológicos. Entre eles vão se destrinchando as respostas em função daquilo que nós queremos pesquisar ou da aplicabilidade daquilo que nós já pesquisamos. E quais são as vantagens da utilização desses indicadores microbiológicos do solo? Vamos usar o exemplo aqui que foi desenvolvido a pesquisa desenvolvida lá pela Embrapa Cerrados, lá em Planaltina, no Distrito Federal, né? Eles fizeram essa pesquisa, na verdade, lá em Tiquira, no Mato Grosso. Quando eles fizeram esse experimento, eles montaram vários tratamentos, um experimento de longa duração, em que eles fizeram os experimentos baseados no sistema soja pousio, com plantio direto, com plantio convencional, e soja no sistema plantio direto com a utilização de plantas de cobertura ou plantas na entrelinha ou a sucessão de cultivos. Aí eu trago aqui os 2 exemplos do tratamento 1 e o tratamento 3, que é o soja pousio, no plantio direto, e o soja braquiária. Eles observaram que durante muitos anos de cultivo, né, até o 5º ano de cultivo, a produtividade era quase a mesma entre os tratamentos, não diferenciando. Então, o que levaria você a ter mais ações no seu manejo de manter a braquiária no pousio, porque se você tem uma produtividade que é quase a mesma daquele em que você colhe a soja e deixa o solo lá. Quando eles observaram a fertilidade química do solo, eles observaram poucas respostas, só uma indicação de mudança a partir da matéria orgânica, e com essa indicação de mudança a partir da matéria orgânica, eles foram avaliar a fertilidade biológica do solo, né? Então, eles avaliaram vários atributos biológicos, mas eu trago como destaque a beta-glucosidase e a ariosulfatase, que são 2 importantes enzimas. A beta-glucosidase é uma enzima do ciclo do carbono e a ariosulfatase é uma enzima do ciclo do enxofre. O que é interessante nas enzimas é porque elas, como elas são específicas para substratos, elas avaliam um ciclo como um todo a partir a partir da quantificação delas. Então, pela quantificação dessa enzima, eu consigo imaginar como está o desenvolvimento desse ciclo, desse elemento no solo. E conseguiu ver que a soja braquiária, ela já tinha uma beta-glucosidase 4 vezes maior e uma ariosulfatase 8 vezes maior do que o soja pousio. Isso já mostrava um indicativo de que algo diferente estava acontecendo nesse ambiente. Saber, olha, colegas... No ano seguinte desse cultivo, que ainda continua até agora, houve um veranico. E esse veranico impactou muito as áreas produtivas, onde a área soja pousio ela teve apenas 29 sacas por hectare, já a soja com braquiária teve 59 sacas por hectare. Ou seja, ela foi menos impactada do que a soja pousio. E isso é muito interessante porque os atributos biológicos já mostravam isso, já mostravam que algo poderia acontecer, que esse ambiente soja pousio não estava em equilíbrio. E esse equilíbrio, ele só foi, de fato, visível em termos de produtividade quando se passou por uma intempérie. E essa intempérie, tem alguém com o áudio aberto, poderia desligar? Para não ficar, não. Aí, no Professor, amigo, será que ele está ouvindo? Acho que não. Acho que ele não está ouvindo. Nesse veranico, até hoje, essa produtividade não se chegou no mesmo patamar por esse fato. Então, uma intempérie ambiental pode ser suficiente
para desequilibrar um sistema produtivo que não está em equilíbrio. E isso é muito interessante porque, através de 2 enzimas, já se conseguiu demonstrar esse impacto. E mostrando o quanto a biologia do solo é importante para isso, né? E o que são essas enzimas? De maneira breve e bem resumida, as enzimas, elas são partículas, né? São proteínas ativas, e não tem enzimas que não são proteínas, mas a grande parte das enzimas são proteínas, e elas são liberadas por organismos vivos e até por vírus também, que eles usam a capacidade de produção de outras células para produzir enzimas para eles. As enzimas, elas são catalisadores biológicos de reações bioquímicas. O catalisador, ele é um agente que acelera o processo. Então, ter uma enzima no sistema é extremamente importante porque ele auxilia a degradação de compostos, na decomposição. É só pensar na enzima, a gente pensa muito nas enzimas humanas que a gente tanto fala e que são tão problemáticas, como, por exemplo, a falta da produção da lactase, que quando alguém que tem esse problema ingere lactose, né, e vai comer um leitinho, um queijinho, você não consegue decompor esse açúcar, e ao não decompor esse açúcar, pode ter alguns problemas gástricos, que vão desde umas congestões até diarreias. Então, a falta da presença dessa enzima para fazer a quebra desse açúcar para que o corpo possa absorver, gera problemas digestórios na pessoa. Imagina a falta dessas enzimas no solo, uma vez que existem milhares, milhões de enzimas para auxiliar nos processos, porque as enzimas, elas também são específicas para cada substrato. Então, a beta-glucosidase, ela não vai atuar em outro substrato que não seja o beta-D-glicosídeo, que vai fazer parte da composição de algumas moléculas de celulose. Então, o mais interessante ainda é que essas enzimas, elas podem ser produzidas por vários tipos de células. Então, plantas produzem enzimas que são semelhantes às enzimas produzidas pelos micro-organismos, que são semelhantes às enzimas produzidas por células animais. Então, elas são específicas para o substrato, mas a sua produção é uma das principais redundâncias funcionais do solo, porque essas enzimas, elas são produzidas por uma gama muito grande de células. Aqui como exemplo do ciclo do carbono, em que as enzimas estão lá auxiliando na decomposição desse carbono, auxiliando no retorno desse elemento para o ambiente, né? Então, as enzimas no solo, elas estão organizadas em compartimentos. Elas são produzidas pelas células vivas e fazem parte daquele que é o componente biótico, mas elas também são liberadas para o solo, fazendo parte do componente abiótico, seja por lise celular, né, pela morte, ruptura da célula, seja pela liberação via membranas e paredes para que essas enzimas atuem extracelularmente, no componente abiótico. Essas enzimas extracelulares que são secretadas ou que são exudadas pela lise celular, elas podem estar associadas no solo de diversas formas, livres, em complexos com seus devidos substratos, complexados com a matéria orgânica, complexados com as argilas e os óxidos no solo, então fazendo com que essas enzimas consigam atuar fora do solo, fora da célula viva, no solo, o que é muito interessante, porque quando a gente quantifica elas nos solos, a gente está quantificando uma atividade que foi gerada pela presença do organismo vivo, mas que continua atuando fora da célula, o que torna ela um indicador ainda mais interessante e ainda mais sensível para modular as mudanças que acontecem no manejo do solo, né? Com base em toda essa teoria e essa filosofia e os exemplos práticos que foram obtidos por experimentos, foi desenvolvida uma tecnologia de avaliação da qualidade do solo pela Embrapa, que é a tecnologia BioAS, que ela utiliza-se de base da avaliação da enzima ariosulfatase e beta-glucosidase para gerar índices de qualidade de solo. Então, ela traz o componente biológico para compor esse arcabouço de análises
que devem ser feitas no solo para que a gente consiga interpretar a sua qualidade e tomar decisões de manejo para o cultivo. Né? Então, as pesquisas em grãos encerrados, elas mostraram que o seguinte, o que é muito interessante não sei se vocês já viram, né, como que faz tabelas de interpretação para fertilidade do solo, né? Quando a gente faz a disciplina de fertilidade, algumas vezes a gente aprende a fazer isso, que quando a gente tem os valores do nutriente disponível e relaciona eles com a produtividade relativa acumulada da cultura, a gente consegue ter uma noção de níveis críticos para a necessidade, né, desse elemento e quanto deve ser aplicado para que a gente obtenha uma certa produtividade, certo? Da mesma forma, eles fizeram isso para a atividade da enzima. Então, o índice de atividade dessa enzima em relação à produção relativa acumulada de grãos. E eles obtiveram correlações positivas e muito interessantes, extremamente explicativas dos índices de atividade da beta-glucosidase e da ariosulfatase com a produtividade, o que mostra que um solo que tem a maior atividade dessas enzimas é o solo que levou a maior produção. E isso é muito interessante porque é uma resposta de ganhos, em que ganhos na atividade enzimática representam ganhos na produção, né? Aqui tem uma classe de interpretação, né? O que a gente vê comumente para pH. Essa daqui foi extraída lá da quinta aproximação de Minas Gerais, onde a gente tem os teores, né, do pH e a classe de interpretação química e agronômica, quanto a bom, muito bom, ou muito baixo, que no caso do pH gera a acidez elevada. E isso a gente traça valores que são referentes àqueles que é desejado para disponibilidade de nutrientes no solo, crescimento das raízes e maior produtividade. Da mesma forma, foi geradas tabelas de interpretação para os bioindicadores, para a beta-glucosidase e a ariosulfatase, em que tem valores da atividade, né, níveis críticos dessa atividade, que moderam a produtividade. Com isso, a partir da BIOAS, conseguiu-se avaliar as funções do solo. 3 das principais funções do solo: a de ciclar nutrientes, a de armazenar nutrientes, a de suprir nutrientes. Quando a gente pensa na ciclagem de nutrientes, a gente associa direto com a atividade biológica. Então, as enzimas estão atuando nessa função, onde elas vão estar auxiliando na decomposição, e isso faz com que haja a ciclagem. Quando pensamos em armazenar nutrientes, nós pensamos naquilo que fica armazenado. E a matéria orgânica e a CTC são as principais funções, as que realizam essa função de armazenar nutrientes, porque a CTC e a matéria orgânica, elas representam essa poupança de nutrientes no solo, né? E a capacidade de suprir nutrientes. E esse suprir nutrientes é muito voltado para o fator de intensidade daqueles elementos que estão disponíveis na solução do solo. E isso é quantificado a partir da avaliação dos elementos disponíveis que a nossa análise de fertilidade já traz, né? Então, quando a gente pensa nessas 3 funções, na função ciclar nutrientes, na função armazenar nutrientes e em suprir nutrientes, também eles elaboraram relações dessas funções com a produtividade relativa acumulada e observaram que quanto maior é a função, né, quanto maior está avaliada essa função, maior é essa produção, mostrando mais uma vez o ganho nas funções do solo em relação à produtividade. Um solo com função mais bem estabelecida leva a maior produção, né? Com isso, eles traçaram o que são os índices de qualidade do solo, né? Que são valores que avaliam essa qualidade do solo. Eles criaram 3 grandes índices: o índice de qualidade químico, o índice de qualidade biológico e o índice de qualidade Fertibio, que soma o químico e o biológico. Esses índices são valores, eles levam a cálculos em algoritmos e determinam valores que variam de 0 a 1. Então, quanto mais próximo de 1, mais positivo é o índice, quanto mais próximo de 0, mais baixo está essa qualidade do solo.
né? Resumidamente, o índice de qualidade Fertibio, que une o biológico e o índice de qualidade químico, ele avalia as funções executadas no solo, a função de ciclar nutrientes, armazenar nutrientes e suprir nutrientes. Então, a partir da avaliação dessas funções, a gente consegue dar o que é a qualidade do solo, né? O que avaliar na Bioas, como avaliar, quando avaliar e como interpretar esses dados, né? A avaliação da Bioas, ela é feita com a amostragem de solo semelhante àquela amostragem que se faz para a fertilidade. A diferença é que se coleta na camada de 0 a 10 centímetros. A fertilidade, no geral, para culturas anuais, é feita de 0 a 20. Nesse caso, para a BioAS, será na mesma coleta, só que você vai pegar só a camada superficial de 0 a 10 centímetros. Por quê? Como modula uma relação que tem entre a planta e os organismos no solo, os micro-organismos, a área de concentração com mais raiz, essa de 0 a 10 centímetros, é a área em que vai ter maior atividade das enzimas. Quando avaliar? A época de coleta desse solo é a mesma época que se faz para a coleta da análise de fertilidade, então é após a colheita dos grãos, no final do período chuvoso, para que a gente não precise fazer uma entrada diferente na área de produção. Então, quando você faz a coleta já para fertilidade, já faz a coleta também para análise da qualidade biológica do solo. E como interpretar o que foi avaliado, né? O que é muito interessante dessa análise biológica é que a gente não simplesmente coleta o solo, manda para o laboratório e recebe a análise, a bioácido, recebe eu quero só a análise da beta-glucosidase da sulfatase. Não, a gente recebe uma interpretação das funções desse solo. Então, o seu solo é encaminhado para o laboratório, que realiza as avaliações. Essas avaliações são enviadas para a Embrapa. Lá na Embrapa, eles entram no módulo IQS de interpretação. E após a interpretação, ele é geral do laudo da BioAS, que é enviado para o produtor. Esse laudo da BioAS, ele é um pouco diferente daquilo que é o laudo de fertilidade. Aqui está um exemplo de laudo de fertilidade normal do solo. Então, a gente traz os valores de pH, de soma de base, CTC, o valor de cálcio, dos nutrientes disponíveis. E esse é um exemplo do laudo da BioAS, que ele traz a arisfatase, a beta-glucosidase, a matéria orgânica, os índices de qualidade do solo, o IQS fertibio, o IQS biológico, o IQS químico e as funções do solo, a de ciclagem de nutrientes, armazenamento de nutrientes e suprir nutrientes. O que é interessante é que ele trabalha com um sistema semafórico, em que as classes de interpretação, elas vêm além do valor, em termos de números, né, nas classes de 0 a 1, elas também vêm em cores, o que nos indicam de forma clara como está as funções desse solo. Então, trazer isso de forma em cores é bem interessante porque facilita o visual. Você já bate o olho e já começa a ter uma interpretação das tomadas de decisão que você deve fazer na sua área produtiva. Então, o que conseguimos ver é que com a BioAS a gente consegue acessar as funções do solo, de ciclar nutrientes, armazenar nutrientes, suprir nutrientes, e a gente consegue mostrar que quanto maior, mais positivas estão essas funções, né? Quanto maior a matéria orgânica, maior a atividade biológica, maior será a produtividade nesse sistema, né? E esse projeto, ele ainda está começando, né? Ele já se pesquisa há mais de 20 anos, mas ele ainda está só no começo, porque só tem tabelas de interpretação para áreas de cerrado e para cultivos de plantas anuais. Então, na fase 4 desse projeto, será liberado entre 2022 e 2023 a BioAS com planilha de interpretação para novas culturas, como a cana, café, o pastagem e o eucaliptos, e eles querem expandir para mais áreas do Brasil. O Paraná deve estar saindo, se já não saiu, deve estar saindo logo, logo. Ele era um dos primeiros a saírem da primeira remessa dessa fase 4. E como a gente tem essa aplicação prática de índice de qualidade microbiológica do solo? Porque, assim, independente de termos acesso ao BioAS, ainda não termos em algumas áreas e alguns
tipos de cultivo, nós temos pesquisa, e essas pesquisas já mostram como estão essa avaliação dos índices de qualidade, né? Então, por exemplo, aqui é um trabalho que foi feito com diferentes cultivares de café aqui no sul de Minas Gerais. E eles avaliaram em 2 épocas, né, no período seco, no período chuvoso, e eles observaram uma relação constante entre a produtividade média dos cafés, né? Os cafés mais produtivos também eram os cafés que tinham maior atividade de beta-glucosidase e arisfatase, além de ter tido a maior produtividade, a maior atividade da FDA, um maior quantitativo da biomassa microbiana, o que é extremamente interessante, mostrando mais uma vez a sensibilidade desses atributos biológicos com relação à produtividade, o que mostra que eles serem ferramentas muito interessantes para serem aplicadas nas áreas agrícolas. Já esse outro trabalho aqui foi desenvolvido também com café no sul de Minas, em São Roque de Minas, em que eles observaram alterações de manejo. Por exemplo, aqui foi adicionando, nesse caso aqui, foi adicionando toneladas de gesso por hectares, em que a maior adição de gesso resultou na maior produtividade acumulada de sacos de café e também resultou na maior atividade da FDA desse solo, o que chama a atenção de que existem vários indicadores que são sensíveis a essa mudança, nos indicadores de mudanças de manejo, nos indicadores microbiológicos, que não apenas a beta-glucosidase e a arisfatase. Já essa pesquisa aqui, que também foi feita com café, mas em São Paulo, observa-se essa questão das mudanças de manejo. Então, num monocultivo, num cultivo com presença de plantas na entrelinhas e num cultivo com plantas na entrelinha e sombreado com as espécies arbóreas, em que esse ambiente mais diversificado foi o que resultou em maior biomassa microbiana no solo também, o que é um indicativo positivo do aumento da produtividade futura. Na Colômbia, também foi testado esses tipos de manejo, né? Um manejo mais convencional e um manejo com cobertura na entrelinha, e observou aumento na atividade da enzima beta-glucosidase, o que também é uma forma de mostrar essa memória desse histórico de manejo, o que é um indicativo positivo do aumento da produtividade. Né? Em um sistema de produção em sistemas de manejo na integração lavoura-pecuária, por exemplo, como é que está acontecendo essas mudanças, né? Então, a gente tem aqui um exemplo de um sistema de integração lavoura-pecuária, comparando com um plantio direto e plantio convencional, a atividade microbiana, né, através da codificação da beta-glucosidase, fosfatase ácida, e o processo de decomposição desses dois fertilizantes no solo, né, desses dois biocidas no solo. Aí os sistemas, eles levaram ao aumento da atividade microbiana e fizeram o aumento da degradação desse inseticida. Então, quanto mais integrado, com a maior composição e maior diversidade foi esse sistema, que foi o sistema de integração lavoura-pecuária, maior foi a atividade microbiana, o que diminuiu a persistência desses inseticidas no solo, o que é muito interessante, porque a gente não quer que esses xenobióticos permaneçam no solo eternamente. A gente precisa que eles sejam degradados para que esse solo também seja mais saudável. Então, assim, outro exemplo que é muito interessante, esse é um sistema de integração lavoura-pecuária no seu primeiro ano de implantação, em que observamos que quanto mais complexo era o sistema, então, quanto maior a diversidade biológica nesse sistema, então, a maior quantidade de plantas, a maior diversidade, a presença do animal em pastejo, elevou a atividade da fosfatase ácida, da beta-glucosidase e da urease, o que mostra que esses ambientes complexos, eles são interessantes e melhoram a sustentabilidade do sistema agrícola. Já esse aqui, numa relação entre o aumento da diversidade de plantas com a prática de manejo conservacionista, a gente consegue ver que quanto maior a diversidade de plantas associada ao manejo, maior a qualidade. Com o aumento da qualidade biológica do solo, há esse aumento na sustentabilidade produtiva. O que é esse aumento na sustentabilidade produtiva? É você extrair em uma área uma produção maior do que aquele que é observado numa área
em sistemas comuns. Então, nesse exemplo aqui, a gente temos que em uma área de sistema convencional de produção, é necessário utilizar uma área muito mais extensa. Então, para ter uma área de pastejo, uma área de monocultivo, uma área de produção de arbóreas, a gente precisa de 370 hectares para se ter a mesma produção que em 70 hectares de um sistema integrado nós conseguimos obter. Então, a complexidade do nosso sistema de produção, ele traz um maior ganho e uma maior sustentabilidade da produção. E isso é muito interessante porque é a junção da pesquisa que nós... 10 minutos, Aline. Ok, professor. É essa integração do desenvolvimento das nossas pesquisas e indo direto para aquilo que o produtor rural precisa. Então, é essa integração entre o que nós pesquisamos com aquilo que o produtor precisa e necessita de resposta. Então, para mais informações sobre a bioanálise de solo, tem várias informações nos sites da Embrapa, existem vários vídeos no YouTube, e é muito interessante porque é uma tecnologia que veio para ficar. Agradeço aqui ao nosso time, porque, assim, como o professor Marco já nos apresentou todos, e eu acredito, assim, inteiramente que não dá para produzir, não dá para trabalhar, não dá para viver que não seja numa comunidade. E trabalhar com pessoas tão boas e tão generosas como as quais nós trabalhamos, deixa até o nosso trabalho muito mais feliz. Eu só tenho a agradecer a todos e agradecer a vocês pela atenção. Muito obrigada por podermos compartilhar um pouquinho desse tempo nessa manhã. E as dúvidas eu estou à disposição para responder. Muito obrigado, Aline. Foi muito bom, fantástica a sua apresentação. Tá? Quero falar para vocês que essa tecnologia ela está sendo implantada, e vocês têm aí a oportunidade de estar conhecendo ela, né, com a apresentação da Aline. Isso veio para ficar, é lógico que tem uma série de ainda problemas, principalmente por falta de banco de dados, mas ela não tem retorno. Tá? Então, um profissional da área de ciências agrárias que não tem essa noção, provavelmente não terá sucesso na sua jornada aí profissional, tá bom? Bom, enquanto o Gessé e a Ingrid vão colocando aí a apresentação, alguma dúvida, perguntas para a Aline? Oi, Aline, tudo bom? Prazer. Oi, tudo bem? Parabéns pela apresentação, foi muito boa. Eu vou trabalhar um pouco com análise biológica, né? Ainda tô caminhando, ainda tô decidindo. E eu gostei muito dessa BioAS, vou dar uma pesquisada, mas eu tenho uma dúvida. A parte de respiração e de biomassa microbiana, vocês usam qual metodologia aí em Lavras? Vou começar pelo começo, né? Uhum. Quando você começou a pergunta, eu já fui pensando, nossa, ela vai perguntar por que essas respiração e carbono não fazem parte da BioAS. Isso só para... Porque é uma das dúvidas recorrentes. Que elas não, para as condições que foram testadas, não foram tão responsivas e tão... porque precisa ter essa reprodutividade e precisam ser assertivas. E as enzimas foram. No caso das nossas pesquisas aqui em Lavras, quais são as metodologias que nós usamos? Para a biomassa microbiana, nós utilizamos a metodologia de Vence, de 1987, se eu não estou enganada, que é de fumigação e extração. A fumigação cloroforme, extração com sulfato de potássio e determinação por oxidação com dicromato de potássio. Então, é uma metodologia bem clássica de determinação da biomassa microbiana. Já a respiração, nós fazemos a de Aleph, em que nós incubamos o solo com NaOH por 3 dias e vemos a captura do CO2 nesse ambiente, né, nesse microcosmos, e quantificamos esse CO2 pela titulação desse NaOH com HCl, com ácido clorídrico.
Então, a gente faz as metodologias bem clássicas desses métodos, mas existem outras metodologias que são interessantes. Respiração, por exemplo, existe a possibilidade de você instalar o IRGA em campo e você ver a emissão de gases diretamente no solo, o que é bem interessante, porém bastante caro. Mas essas metodologias clássicas, elas são muito, muito boas, porque elas são metodologias que não são... O que é clássico nunca será clássico por acaso, é porque é algo que sempre está contemporâneo. São metodologias que são replicáveis e com aplicação prática de muito simples entendimento, baratas e fáceis de interpretação. Nós queríamos até... Desculpa, professor. E também, complementando a Aline, existe um banco de dados dessa metodologia. Então, quando você tiver o seu resultado, você pode comparar com vários trabalhos, né, que foram publicados. E em 2006, numa FertBio em Bonito, a Sociedade Brasileira definiu definiu assim, ela indicou essa metodologia de fumigação e extração, porque estava iniciando o boom da biomassa microbiana, sabe? Então, aí um fazia pela incubação, outro fazia pela extração, outro... então, aí, nessa reunião, na FertBio de lá, eles fizemos uma... Eu estava presente, fizemos uma reunião, foi até coordenada pela Mariângela Hungria, e aí definiu isso na profundidade 0 a 10. Aí, então, praticamente, quase todas as pesquisas são nessa linha. Bacana. Eu tenho algumas perguntas ainda, mas eu acho que para não tomar muito tempo, né, que tem mais uma apresentação, se me permitem eu mandar um e-mail depois, ou para a Aline, ou para o professor Marcos, para... Claro, pode mandar sim. Eu até disponibilizo nossos e-mails. Eu vou pôr todos nós aqui no chat, porque aí quem tiver mais dúvidas já pode entrar em contato conosco. Pode sim. Tá bom, muito obrigada. Obrigado, Rafaela. Quem mais? Alguém mais? Não? Então, Ingrid, Gessé. Certo, estou compartilhando aqui. Vocês me ouvem bem? Sim. Vocês têm 40 minutos, né, os dois, juntos? Uhum. Aí, quando precisa eu falar alguma coisa, quando faltar 10 minutos eu falo, para terminar os 40 minutos. Uhum. Tá Vocês bom? estão vendo a apresentação? Sim. Certo. Pode começar. Pessoal, bom dia, então. Eu sou a Ingrid. Jéssica e eu ficamos responsáveis, então, por falar dessa parte de bioinsumos, eu mais específico da legislação. Eu sou agrônoma e sou bióloga, mas sou muito entusiasta dessa questão da legislação, e aqui no grupo a gente tenta sempre correlacionar essas questões que a gente estuda do solo com o que está sendo traduzido para a legislação, né? Então, um assunto que é destaque no momento, né, os bioinsumos, o assunto em voga e que vem sendo chamado aí de terceira onda da agricultura brasileira. Mas que se a gente parar para pensar, né, o Brasil é referência mundial em relação à agricultura, mas é um dos maiores consumidores de insumos, né, importados. E isso gera um alto custo, eles são agressivos, né, e tóxicos, tanto ao meio ambiente quanto à saúde humana. Se a gente for analisar os dados, o Brasil tem necessidade hoje de importação de 80% dos fertilizantes que a gente precisa utilizar. E, por outro lado, como a Mari até comentou, os meninos, a gente tem uma mega biodiversidade que é pouco explorada, né, com potenciais múltiplos, dentre eles de transformar, né, esses elementos, alguns elementos em ativos biológicos, né, para que a gente possa utilizar e tornar o sistema mais produtivos. E aí surgem, então, os bioinsumos, né, que a gente entende ser uma promessa tecnológica e que abre a possibilidade da gente, podemos dizer assim, reconciliar, então, a alta produtividade, a questão econômica e a sustentabilidade, que é, assim, o grande carro-chefe, né? Inclusive, a ONU, no ano passado, até determinou que foi o Ano Internacional das Nações Unidas para a Sanidade Vegetal.
e com base nisso, usando como uma forma de estratégia essa questão de sustentabilidade, o mapa, atendendo esses critérios também da ONU, estabeleceu o decreto 10.375, que a Mari até comentou, e a gente vai discutir um pouquinho ele aqui, que a gente tem como marco regulatório, então, para os bioinsumos no Brasil. Não que já não existisse legislação, uma legislação mais esparsa, né, tratando de assuntos específicos, tanto para inoculantes ou em relação a agrotóxicos, fertilizantes, que também poderiam ser incluídos os biofertilizantes. Mas em relação aos bioinsumos e trazendo essa conceituação, o decreto, então, 10.375 é um marco regulatório para a gente aqui no Brasil em relação a isso. Ele veio para instituir, então, o Programa Nacional de Bioinsumos, que é bastante ativo e tem muitas metas, e o Conselho Estratégico do Programa Nacional de Bioinsumos. Mas quando a gente trata, então, de bioinsumos, né, afinal, o que são eles? É um conceito ainda em construção e que depende muito da legislação de cada país. Quando a gente vai olhar a legislação de outros países, varia bastante. E no Brasil, ela é bem ampla. Então, é qualquer produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana que possa ser utilizado, então, tanto para produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agropecuários, né? Então, seja da pecuária, aquícola, florestal ou produção agrícola. E ele precisa, então, gerar um melhor crescimento, desenvolvimento ou mecanismos de resposta no metabolismo, tanto pode ser dos animais, de plantas e micro-organismos. Então, como a gente pode ver, no Brasil esse conceito ele é bem amplo, né? Até porque se surgir novas possibilidades de bioinsumo, eles podem ser acrescentados dentro dessa legislação. E por ter uma diversidade de produtos, existe uma ampla gama, né, de bioinsumos, como, por exemplo, inoculantes, promotores de crescimento de planta, de biofertilizantes, de produtos para nutrição vegetal animal, defensivos biológicos, produtos fitoterápicos e vários outros, devido a esse conceito também ser muito amplo. Um outro aspecto desse marco regulatório, né, esse decreto 10.375, é o Programa Nacional de Bioinsumos. Então, o objetivo principal dele é desenvolver e regularizar esses produtos, né, de origem biológica, mas também, e principalmente, ampliar a oferta, o acesso e o uso correto desses produtos. Porque aí, sim, além de trazer a sustentabilidade, a gente consegue trazer também a questão da segurança alimentar de uma forma geral. E ele propõe algumas ações, né, como o marco regulatório, realizar, a gente estava até comentando agora há pouco, a necessidade de vários testes, então ele propõe isso também, a elaboração de publicações desses testes, né, e criar um fomento a essas biofábricas e treinamento, né, para a gente ter uma qualificação, uma assistência técnica qualificada, além de instituir também o Observatório Nacional de Bioinsumos, que é bem atuante. Em relação à legislação, para o registro desse bioinsumo, isso vem alterando muito, essa própria legislação, ela já trata disso, mas já tem previsão de mudanças em relação a isso. Então, atualmente, só pode ser realizado de duas maneiras e em dois grupos, né? Que são os inoculantes, que aí segue a lei de fertilizantes e a própria instrução normativa de inoculantes, né? Então, engloba toda a questão dos promotores de crescimento, dos fixadores de fósforo e também de nitrogênio, que os meninos já trataram bastante. E a outra divisão é em relação aos biodefensivos, que aí entra na lei de agrotóxicos. E apesar de serem produtos biológicos, né, essa lei ela é muito ampla, então ela não restringe apenas a questão de produtos químicos. A gente consegue englobar também e fazer o registro de produtos biológicos. Então, os biodefensivos conseguem ser registrados em relação à lei de agrotóxico. Mas por que além da importância da legislação em si, a importância da gente continuar avançando com ela? Porque a gente sabe do nosso potencial em relação aos bioinsumos, mas a gente precisa também conseguir regulamentar isso tudo. Para trazer a segurança jurídica, né, fortalecer
esse mercado de bioinsumo, porque também não adianta só a gente ficar estudando e saber desse potencial se a gente não conseguir regulamentar e levar para a prática. A geração de empregos, né, se estiver regulamentado, a oferta, então, ao conseguir aumentar a oferta desses produtos agrícolas, de uma maneira com diferencial de sustentabilidade, e, além disso, gerar novas tecnologias sustentáveis e o fortalecimento, né, da bioeconomia agrícola brasileira. É um marco muito recente, né, do ano passado, de 2020, apesar de já existir uma legislação, mas a gente ainda precisa caminhar bastante em relação a isso. Então, só trazendo também um pouquinho das perspectivas futuras para onde a gente está indo e onde a gente ainda precisa chegar em relação à legislação de bioinsumos. Existe um projeto de lei já na Câmara dos Deputados, ele ainda está com a numeração de 658 desse ano. Ele está na Câmara, acabou há pouco o prazo para poder apresentar as emendas a ele. Foram apresentadas 13 emendas, então ele agora passa pela comissão e depois vai para votação na Câmara dos Deputados, depois no Senado. Eu me esqueci o nome do deputado, é um deputado mineiro que apresentou esse projeto, e ele tem a intenção de classificar melhor e dar melhor tratamento e a produção desses bioinsumos de manejo biológico UNFAR, e também traz algumas certificações para o Programa Nacional de Bioinsumos. Estudando esse projeto, eu peguei alguns destaques aqui para a gente já conhecer, e também é importante a gente discutir se é para esse lado mesmo que a gente tem intenção de ir em relação aos bioinsumos, né? Então, só nesse projeto que, se for aprovado e virar lei, né, que vai ter essa divisão, então, os bioinsumos como classificação, né, vai trazer as classes de risco biológico para os seres vivos, né? E, a depender dessa classe de risco biológico, se for de risco 1 ou 2, as regras serão mais flexíveis, tanto para a produção, comercialização e o registro desses produtos, né? Como eu comentei, de baixa toxicidade, né? De risco 1 ou 2. E aí eles deverão ser comercializados, tanto a data de fabricação, a validade, de acordo com a cepa microbiana que é utilizada. Atualmente ainda não é dessa forma, e trazer mais outras informações, e também uma melhor estruturação dessas biofábricas, né? Traz uma regulamentação melhor e como deve ser estruturada a questão das propriedades, né? Do manejo biológico on-farm. Então, a gente já tem alguma regulamentação em relação a isso de forma específica, como eu comentei, para inoculantes ou biofertilizantes. A gente tem esse marco do ano passado, com esse decreto do ano passado, já tem esse novo projeto de lei que está tramitando lá no Congresso. A gente precisa avançar muito, né? A gente tem essa mega biodiversidade, mas a nossa legislação ela ainda precisa de algumas melhorias para a gente conseguir avançar em relação a isso, principalmente pela nossa potência e quando comparado à legislação de outros países, né? Então, um panorama aí de como está a nossa legislação. O Jessé agora vai tratar específico agora e trazer exemplos desses bioinsumos para a gente. Ok. Deixa eu ligar aqui a câmera. Ok, pessoal. Eu vou projetar aqui. Vocês me falam se está ok. Estou vendo direitinho. Ok. Tá ok? Certinho. Deixa eu voltar aqui um pouco. Eu trabalhei em conjunto aí com a Ingrid. Tá vendo aí, né? Tá ok. Tá ok. Então, como o professor Marco também já falou no início, eu sou Jessé Valentim, sou pós-doc, né, na equipe, agrônomo pela Universidade Federal de Alagoas e fiz o mestrado e o doutorado em microbiologia agrícola aqui pela UFLA, com área de concentração em microbiologia do solo. Dando continuidade à fala da Ingrid, né, eu
eu trouxe aqui algumas informações sobre esse contexto, na realidade, né, do uso do bioinsumos na agricultura. Eu não vou necessariamente especificar trabalhos com relação a mecanismos, enfim, porque a Mari, o Éder, o próprio professor Marco, a Aline, né, que antecederam a gente, já abordou isso de forma mais objetiva, né? Então, vou falar assim no sentido geral, né, de alguns principais produtos que já são utilizados, né, dentro dessa contextualização. É importante a gente citar, né, e seguindo aí a fala da Ingrid, que falou, né, que comentou sobre a questão de legislação, quando a gente avalia estrito sensu o que hoje se chama bioinsumos, né, o que utilizamos essa nomenclatura aí hoje para definir um grupo, né, de produtos, na prática, né, no sentido real, o agricultor ou os produtores agrícolas já se utilizavam dessa tecnologia, né, ou já se apossavam, né, desse conhecimento. A legislação, e a Ingrid bem pontuou, ela veio principalmente para legitimizar o uso desses produtos, porque muitas vezes, num sentido da legalidade, né, a produção e o uso desses produtos, muitas vezes, levava o agricultor a um risco, né, do ponto de vista jurídico, em termos, né, de utilização de determinados produtos, né, ou manipulação de micro-organismos, enfim. Então, a gente já conhece, isso até milenar, né, o uso de produtos diretos ou indiretos, né, subprodutos também da agricultura, né, o dejeto de animal, que pode ter uma carga microbiana e que serve para fazer todo o trabalho aí que o professor Marco bem falou no início, né, em termos de serviços ecossistêmicos. Enfim, então, no conhecimento popular, né, muito já se utilizava. E à medida em que a expansão desse conhecimento e o surgimento de apoio técnico, né, levando o agricultor a ter ainda mais domínio e posse dessas informações, tornou, né, cada vez mais crescente o uso dos bioinsumos, mas não havia, como eu falei, um respaldo total do ponto de vista da legalidade. Então, um caso específico, né? Por exemplo, a gente utiliza, já se tem conhecimento bastante tempo dos fungos entomopatogênicos. Então, será que eu posso pegar um fungo que foi isolado aqui de Minas Gerais e levar para São Paulo, né? Então, essas questões de deslocamento, de uso, eu posso produzir na minha propriedade fazer o cultivo de micro-organismo e ceder para o meu vizinho. Então, isso tudo gerava uma série de entraves que o agricultor, necessariamente, ele não tinha uma segurança jurídica, né? Então, a legislação ela veio também muito para dar apoio nesse sentido. Há um outro contexto que eu acho que é importante citar é que quando o grupo, né, do Ministério da Agricultura se debruçou para a organização, digamos assim, sistematização das informações e do uso desses produtos, fez parte, né, esse Programa Nacional do Bioinsumos, ele vem a partir de 5 eixos estratégicos que o Ministério da Agricultura já se preocupava, já se debruçava com relação à agricultura brasileira, né? Nós somos referências no mundo, não resta dúvida, mas há ainda uma necessidade de o Brasil estar pronto em nível mundial, acompanhando, né, a modernização em diferentes contextos. Então, só para a gente ter uma ideia, os bioinsumos aí no que a gente vai se debruçar daqui para frente em relação ao uso de micro-organismo, ou de organismo, ou de processo, ou de substâncias isoladas, sintetizadas por organismo vivo,
faz parte desses 5 eixos estratégicos, que é preocupação dentro do Ministério. Tudo está englobado dentro de um único pacote, digamos assim, que é a agricultura digital, e a gente, nesse contexto de pandemia, sabe cada vez mais o quanto que limita a gente não estar com acesso à internet no campo, a digitalização das informações. Então, há ainda uma série de agricultores que não fazem uso da catalogação de seus, né, de todo o contexto da produção agrícola, desde principalmente pequeno e médio, a inovação aberta, no caso aí, que englobe o surgimento de startup, isso é importante também, principalmente para a gente que é né, que quer ter o nosso emprego, né? Acho que isso é importante a gente conhecer. Food Tech, né? Que tem a ver com adicionar valores a produtos já comoditizados, ou seja, há uma necessidade de a gente também buscar, será que é possível produzir mais produto com a soja, com o milho, e que tem um valor agregado maior do ponto de vista alimentar, né? Só para também ter uma provocação, a quantidade de pessoas que é crescente, né? O vegetarianismo, o veganismo, ou seja, há necessidade de prover proteínas de qualidade para este público, e isso tudo passa pelo desenvolvimento de tecnologia, né? A sustentabilidade, essa sustentabilidade aqui é com relação ao Brasil cumprir os planos, né, de emissão de carbono em acordos internacionais, e isso é muito bom também para o agricultor, porque ele pode ter um valor agregado ao seu produto, ou pelo menos em termos publicitários, para se inserir em determinados mercados, né? Isso daqui do ponto de vista estratégico. Então, pensando, por exemplo, no sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, é um carro-chefe aqui importante essa questão de ser um sistema, por exemplo, comparativamente aos tradicionais, né, ou convencionais, a menor emissão de carbono. Então, isso tem um preço também, e é preciso ter essa visão também estratégica do ponto de vista também comercial, né? E aqui o ponto-chave, né, o ponto principal, que é a bioeconomia. Então, agregar realmente valores à base biológica. A química e a física, né, na agricultura brasileira, não resta dúvida, se a gente pega os programas de pós-graduação em ciência do solo, nível 7, se sustentou principalmente a partir de literatura, de formação de pessoa muito boa, realmente. O Brasil tem profissionais na área de química e física que realmente assim, tomaram a dianteira aí para que o Brasil fosse esse celeiro do mundo, desbravamento do Cerrado, o professor Alfredo Scheide, né, o Alisson Paulinelli, para a gente pegar 2 exemplos, né, tem uma história muito bonita nesse contexto e de grande importância fundamental para o que hoje nós, agrônomos, zootecnistas, veterinários, né, e que seguimos nessa linha, temos aí, né, de caminho a ser percorrido. Então, porém, a base biológica careceu, né, desse suporte. E nós temos, sem dúvida algumas, né, grandes também personalidades, a Joana Doberain, e que deixou aí de herança diversos profissionais, eu cito aqui de Lavras a professora Fátima, e a Mariângela Hungria, aí, né, do Paraná também, que tem uma importante contribuição, sem contar outros grandes, né, a Ieda Mendes aí com o BioAS, que a Aline bem pontuou, o professor José Oswaldo Siqueira, com os fungos micorrízicos, e vários outros, né, que com todo o mérito, aqui eu não vou listar o nome de todos, mas com todo o carinho e respeito, e hoje a gente poder estar, como o professor Marco bem falou, trabalhando em 2 universidades, compartilhando conhecimento a partir de uma aula, né, a gente integralizando, e a microbiologia ser o caminho aí dessa integração. Isso é muito bom. Então, pessoal, quando se fala da bioeconomia e agregar valores à base biológica, a preocupação é porque é o seguinte: o modelo clássico da agricultura, ele não abre muito espaço, ou seja, é muito limitado para permitir a inovação disruptiva, que é uma linguagem, né, bastante utilizada, termo bastante utilizado nessa questão de estratégia, de empreendedorismo. Ou seja, o que é essa inovação disruptiva?
competitiva. É o surgimento de tecnologia ou de processos mais inovadores e superiores àquele que existia. Ou seja, não estamos desmerecendo aquilo que foi conquistado de informação e de tecnologia até os dias de hoje, mas muitos pontos dentro da agricultura há uma demanda, há um espaço muito grande para essa inovação. E é aqui que está a garantia de emprego para muitos de nós, porque o Brasil, em termos de agricultura tradicional, está muito bem estabelecido. E se esse modelo de agricultura brasileiro ele se mantiver, o tradicional, né, que já vem sendo modificado positivamente, se ele se mantivesse por muito tempo, o espaço para absorver novos profissionais seria muito limitado. Então, vocês aí que são da integração lavoura-pecuária sabem que é um sistema que emprega muito mais do que a agricultura tradicional. Então, por si só, o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta já engloba esse conceito de ter um valor agregado a mais do ponto de vista econômico, ambiental, enfim, né, em todo sentido. Então, já cumpre bem esse papel, em termos de sustentabilidade, não só para a natureza, mas em sustentabilidade econômica. Gera muito mais emprego, é ambientalmente mais correto, gera muito mais renda, né, e com maior conservação. Isso é muito positivo. Então, realmente é um modelo que precisa ser copiado, né? O Brasil, né, a Ingrid também pincelou, e todos os outros anteriores, da mega diversidade que o Brasil tem, e a gente tem a necessidade de se utilizar disso e, de fato, agregar valores, né? No início, antes de começar a aula, o professor Marco e o professor Aníbal comentaram rapidamente sobre a questão de parques, né? E o professor Marco falou que o parque lá de Gramado vai ter um regime de concessão de parceria público-privada, e se isso seria ou não bom. Então, assim, às vezes, agregar valor a um determinado sistema biológico e natural não tem necessariamente sempre o efeito negativo daquilo que se entende de uma capitalização, né, ou de um sistema mais financeiro agressivo, né? Muitas vezes, capitalizar recurso, ver olhar para um rio, olhar para o solo, olhar para a agricultura, com uma visão também estratégica em termos de empreendedorismo, em termos de segurança econômica, agrega muito mais e gera maior desenvolvimento. Então, nós, como brasileiros, precisamos amadurecer bastante em relação a isso, né? Então, o Programa Nacional de Bioinsumos, pessoal, pegando tudo isso que eu falei aí, ele tem como objetivo atender a esses 3 principais pontos aí: a produção, dar suporte para a produção vegetal, produção animal, e também se enquadra nos processos ou processamento pós-colheita, ou seja, não só lá dentro da propriedade. Quando a gente fala aqui animal, se engloba tudo: peixes, caprinos, galináceos, bovinos, todo o sistema, né? Porque aí a gente tem que lembrar que tem os açudes, tem o sistema de utilização aquático, né? Do uso para a criação de peixes, enfim. Então, engloba todo esse sistema, não só do solo, mas também de água, né? Em termos de produção de proteína aí. E o que também vem posterior, porque a gente precisa lembrar que o Brasil é um país que perde muito, 30% da nossa produção ela vai sendo perdida desde o campo até a prateleira. Então, isso também é englobado dentro dessa questão, né, do bioinsumo. Quando hoje o contexto, né, a realidade, a gente já tem, com todo esse suporte que o Ministério vem trabalhando, a gente já tem aí 2 tipos principais de produtos: os produtos comerciais, que aí já estão, de fato, na prateleira, né, de lojas, enfim, de casas agrícolas, e aqueles que são produzidos na própria fazenda, que a gente chama de, né, no sistema on-farm. Então, só para dar suporte né, em termos do que já se tem catalogado, a Embrapa, junto com o Ministério da Agricultura, chegou essa demanda para a Embrapa para produzir um aplicativo. Então, hoje vocês podem acessar, é bem interessante, podem baixar no celular, o aplicativo do Bioinsumos. Se vocês entrarem lá, aqui eu parti a tela, né? Mas no celular, esse texto aqui da minha direita, da direita vai ficar aqui embaixo.
Então, esse aplicativo ele já traz aí o catálogo de produtos que estão hoje registrados no Ministério da Agricultura. Então, são 265 produtos para controles de pragas e 321 produtos que se enquadram dentro do dentro da categoria de inoculantes. Tá? Então, esses bioinsumos, como aqui diz, são de origem vegetal, animal ou microbiana e se destinam ao uso na produção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários. E tem efeito positivo, né, no crescimento, desenvolvimento e no mecanismo de respostas de animais, de plantas, de macro e micro-organismos e de substâncias derivadas. Então, como eu falei, 265 produtos para controle de praga e 321 de inoculantes. Aqui, quando vocês entram lá, no aplicativo, se vocês clicarem nessa aba aqui, controle de pragas, ele vai abrir uma sequência, né? Eu comecei aqui do inoculante, então, quando clicamos em inoculantes, aparece essas barras aqui. Então, eu parei lado a lado para aproveitar o slide aqui para apresentação. Então, por exemplo, já existem bioinsumos registrados, autorizados pelo MAPA, para todas essas culturas aqui que vocês estão vendo. Então, alface, aqui esse número é o número de produtos, tá? Então, eu não vou falar de um por um, mas vou pegar aqui culturas importantes aí, por exemplo, a cana-de-açúcar tem 3 produtos registrados, o feijão tem 51, o milho tem 25, né? Crotalária aqui, que é importante também, a adubação verde, enfim, uma para Crotalária júncia, 10 para Crotalária expectable, estilosante também, 2 inoculantes, o arroz 2, mas é imbatível, né? A soja tem 159 produtos registrados. Aí, voltando para aquela questão de biodiversidade, a gente tem no Brasil né, maior biodiversidade do planeta, é assim que é propagado. O Cerrado, principalmente, tem uma mega diversidade, embora muitas vezes a gente só vem na cabeça a Amazônia, mas o Cerrado é um ambiente muito rico. Então, tudo isso abre espaço para exploração. Então, eu faço aqui um questionamento. A soja tem 159, é porque ela é a cultura mais importante e aí gera um processo em termos de feedback, ou seja, ela tem 159 porque realmente a natureza foi generosa em termos de simbiose e de associação mutualística com a soja, ou será que isso também ocorre para as outras culturas, mas falta os estudos, né? Falta as observações? Claro que, de fato, o apelo para a soja é muito maior, porque é o carro-chefe da agricultura, principalmente aqui no Brasil, né? Então, quando a gente pega aí, soja, o milho, o feijão calpi também são culturas de grande importância. Mas, por exemplo, a cana-de-açúcar é conhecida aí, há um questionamento, a cana responde ou não responde para a adubação nitrogenada no segundo ano em diante. Então, tem uns grupos que defendem que sim, outros que não, mas realmente ainda falta aprofundar mais e obter mais inoculantes, que eu tenho certeza que isso acontece. Alguns desses produtos são importados, tá? São inoculantes ou bioinsumos que não foram isolados e não são produzidos aqui no Brasil. É o caso específico do tomate, tá? Quando a gente clica, então, por exemplo, aqui no aplicativo, quando vocês clicam em cima do milho, vai aparecer isso aqui, inoculantes. Aqui em cima tem, 25 produtos encontrados. Aí aqui tem o fabricante, o número do registro, se ele é produtor ou importador. Então, vocês aí do Paraná estão de parabéns. Se vocês acessarem esse aplicativo, vocês vão observar que a maioria das indústrias produtoras desses bioinsumos estão em solo paranaense. E há uma correlação, eu também diria, direta com a formação de profissionais da microbiologia. A Universidade Estadual de Londrina, a Embrapa, a própria Universidade do Paraná, né? A equipe da pesquisadora e da pesquisadora Maria Ângela Hungria, também isso tudo engloba no entorno né, desses centros de pesquisa suporte para essas indústrias. Então, o Paraná é, de longe, em todos os aspectos, aí, um estado bastante que engloba bastantes empresas
produtoras desses produtos. Então, aqui a espécie de bactéria, Azospirillum brasilense, para o milho, então é um associativo em vida livre, como a Mari já falou. Aí, só voltando aqui um pouco, quando a gente clica aqui no lado, né, do controle de pragas, vai abrir essa aba aqui. Então, vai até a letra Z, tá? Aqui eu dei recortes específicos, então, nome comum, nome científico, classe do produto. Então, se vocês clicarem em cima de algum deles, então, por exemplo, clicando na cigarrinha do milho, vai aparecer aqui os produtos. Então, para a cigarrinha do milho, tem 22 produtos, bioinsumos, né? Aí a marca, a empresa, fabricante, a produtora, né? Defensivo biológico, Bovera baciana, e tem aí tudo, ó, acaricida microbiológico, as informações. Aqui, como se trata de praga, controle de praga, aí já entra naquilo que a Ingrid falou. É preciso fazer o teste toxicológico. E os bioinsumos têm esse apelo positivo. Eles, na categoria que vai de 1 a 4, eles são pouco tóxicos, ou seja, é o nível mais baixo de risco. E um outro detalhe importante, se alguns de vocês já devem conhecer, quando a gente estuda fitopatologia, é apresentado aqui o Agrofit, que é dentro do Ministério da Agricultura, do site do Ministério da Agricultura, é a base que reúne todos os agrotóxicos, agroquímicos, defensivos, como vocês queiram chamar. Então, quando a gente clica aqui no Agrofit, já abre direto. Então, esse aplicativo ele é muito bom, porque já joga lá direto na página do Agrofit, tá? Então, essa questão da legislação foi muito importante, porque também gerou essa demanda para fazer a aglutinação desses dados que são de grande importância. Do ponto de vista estratégico, por exemplo, antes da legislação ser estabelecida, o Brasil já vinha crescendo o número de produtos registrados e depositados na base, né? E com certeza envolvido com patentes. Antes da norma, né, ser oficializada, o Brasil chegou a ter 42 depósitos de produtos de bioinsumos. Após a legislação, nesse um ano, saltou de 42 para 95 produtos ao ano. Ou seja, realmente mostrando a possibilidade de exploração em termos de mercado, né? Então, 10 minutos, José. Tá ótimo, professor, obrigado. Então, aqui, como eu falei, eu trouxe para a gente só reafirmar, né? Mas a Mari já falou bem, a fixação biológica de nitrogênio, aí a gente tem as bactérias que são nodulíferas, que é bem famosa e bem conhecida, né? Os inoculantes da soja, e as associativas são consideradas, para nós, do ponto de vista agrícola, pouco eficiente. Mas se existe na natureza, tem uma razão de ser, né? O sistema biológico não existe por acaso, né? Quando a gente compara as associativas, por exemplo, elas podem chegar até 40% do suprimento do nitrogênio da cultura. Então, isso é muito positivo, né? Então, no caso das nodulíferas, 100% é aproveitado pela planta, porque o nódulo está aderido à raiz, então todo o nitrogênio fixado já é absorvido, já é translocado, digamos assim, para a planta. No caso das associativas, as bactérias elas ficam na periferia do sistema radicular. E aí a gente já tem como desenhar um pouco aquela pergunta que eu acho que foi o Luciano que fez, né? Que parte do... né? Se não era esse necessariamente o nível da pergunta, né? Como a Mari bem colocou, se não era nessa totalidade o objetivo dele, mas eu acho que ali deixou um gancho para isso, ou seja, esses micro-organismos, por exemplo, uma vez que esse milho é colhido, essas bactérias aqui, algumas delas vão morrer, outras vão formar estruturas de permanência ou de resistência, e depois essa bactéria pode ser reativada numa cultura posterior. E parte do nitrogênio, que é fixado pelas bactérias associativas, ficam aqui no solo. Então, de fato, há algum efeito residual, o que é muito positivo, né? Pensando principalmente no sistema integrado, em que uma cultura pode e vai dar suporte para a outra, né? Então, a gente já tem aí bastante carimbado a esses experimentos em casa de vegetação e também no campo, com bactéria, sem bactéria. A economia aí chega a casa hoje, se eu não estou enganado, quase 20 bilhões de dólares o Brasil deixa de gastar
com importação de adubos nitrogenados. Aqui a Embrapa, né, eu trouxe isso aqui porque é importante também essa questão do quanto que a publicidade ela é importante para trazer os agricultores para dentro desse conhecimento, para absorver esse conhecimento. Nós, dentro da universidade, muitas vezes conhecemos a funcionalidade, mas, verdade seja dita, nós temos sido péssimos em propaganda. Muitas vezes a gente está falando para a gente mesmo. Eu acho que é importante fazer essa autocrítica, principalmente para nós que, de repente, vamos se inserir no mercado de trabalho, porque até recentemente muitos de nós éramos absorvidos através de concurso público para professor universitário, pesquisador, mas muitos de nós temos que nos inserir e se apossar deste conhecimento, né, como novos protagonistas para essa agricultura do Brasil, aí, talvez nos próximos 20, 30 anos. Eu acho que é importante isso. Então, assim, no contexto geral, para algumas culturas, caso de milho, pode chegar até a 15% o processo da co-inoculação, ou seja, inocular bactérias fixadoras de nitrogênio em diferentes períodos do desenvolvimento da planta. Aqui, como modelo, obviamente, tem a soja. Então, inocularia a soja, a bactéria nodulífera, e depois viria com azospirilo, que é a bactéria em vida livre, que seria ou na raiz, na semente, no suco, ou na própria parte aérea. Então, qual a função, por exemplo, do azospirilo nesse contexto de soja? Para a fixação de nitrogênio, especificamente, a demanda seria pelas nodulíferas na raiz, mas as associativas, elas são bastante auxiliadoras na produção de auxina, né, de outros fito-hormônios relacionados com o crescimento. Então, com isso daí, o Barbosa, ele compilando dados aí, né, aglutinando dados de 2009 a 2020, quase 10 anos, ele verificou, em termos médios, que quando houve co-inoculação em diferentes condições de clima, solo, pelo Brasil afora, ele verificou um aumento no rendimento de grãos, melhor teor de nitrogênio na parte aérea, no grão, número de nódulos, massa de nódulo e crescimento radicular, mostrando realmente que plantas que com o bradyrhizóbio já tinham uma resposta bastante conhecida e importante, esse ganho aqui ele variou até 15%, né? Então, em algum contexto, esse valor ele é bem considerável, tá? Aí já existem produtos comerciais. Esse produto, por exemplo, o Azo Total, custa cerca de R$80 1 quilo ou 1 litro do produto. Então, vocês veem aí, ó, que 100 ml dá para aplicar aí, em caso de soja, 50 quilos de semente para ser plantado. Então, um pacote aí com 1 quilo daria para 500 quilos de soja, né? Então, com a possibilidade de redução de adubação e ganhos de produção ou produtividade. Isso é muito bom, né? Já tem experimentos clássicos também com alface, mostrando que a utilização de bacilos melhora o crescimento da parte aérea, né, da massa foliar, e alface o que se come é a folha, obviamente. Então, há ganhos importantes aí de diferentes isolados de bacilos. Já temos produto comercial, como a Mari falou, sobre fungos micorrízicos. Então, isso no Brasil, até recentemente, a gente não contemplava. Eu trouxe aqui rapidamente, só para a gente ver algumas fotos, que seria a raiz aí de milho, de gramínea, né? Tem diferentes aí, mostrando, ó, a massa de hifa de fungo que está inserida aí, associada à raiz, ó, né, que o eixo dos eixos vasculares, essas manchas aqui mais escuras são vesículas. Essa raiz eu não esmaguei quando eu preparei, eu quis tirar essa foto porque essa hifa aqui de fora me chamou muita atenção. Aqui, numa outra situação, eu fiz um tratamento mais agressivo e rasguei a raiz. Então, eu abri a raiz como uma folha e toda essa mancha aqui, essa azul escuro e essas bolinhas aí, ó, são a ora, esporo, vesícula e hifas de fungos micorrízicos dentro de uma raiz, né? Aqui, arbúsculo também dentro do sistema dentro da cavidade celular. A importância dessas hifas em termos de agregação, então mostrando que, de fato, os fungos micorrízicos, eles podem ser explorados como um bioinsumo. Outros que já são bastante conhecidos aí
são os fungos entomopatogênicos, com diversas aplicações, como eu mostrei lá, citando o aplicativo. Aqui, aí não se restringe somente a solos. Por exemplo, um outro produto que vem sendo utilizado é a cera de carnaúba, em nanoemulsão, por exemplo. Você já deve ter visto aquelas frutas brilhosas em supermercado. Só o tratamento com essa cera na superfície do produto aumenta em 15 dias o tempo de prateleira. Eu trouxe essa informação porque para retomar para aqueles 3 eixos, que é produção vegetal, produção animal e também pós-colheita. Então, é bem visível aí, né, quando esse material ele recebe, né, as frutas ou as hortaliças. Então, esses todos aí atrás são produtos que já se vendem, né, no mercado. Um outro ponto é a produção na propriedade. Aí a gente tem desde condições mais rústicas, agricultores com maior limitação em termos de recursos, até grandes propriedades que já têm um sistema bastante intensivo de qualidade de produção de bioinsumos, né? Então, por isso também que a gente tem campos aqui, ó, para assistência técnica. É possível produzir com um custo relativamente baixo, que atenda médio e pequeno produtor, né, que não tem condições de ter um suporte maior, mas é importante a gente ter essa atenção, né? E 3 minutos, Gessé. Tá ótimo, já estou encerrando. Então, assim, aí como desafios e perspectivas, aí eu vou deixar mais uma provocação, né? Temos 2 parceiros, né, 2 alunos do doutorado, lá aí orientado do professor Marco, que já estão se debruçando em fazer o levantamento de diversidade microbiana a partir de uma revisão de literatura, revisão bibliográfica, né, sistemática, de como nos sistemas que sejam de integração, como se encontra a diversidade microbiana. E essa informação ela é importante até do ponto de vista estratégico, porque alguns desses produtos podem ter potencial biotecnológico, como a Aline bem falou. É importante a gente trabalhar ainda com a prospecção, a bioprospecção desses organismos. Então, eu acho que o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta vai ser um grande fornecedor de metabólitos, de micro-organismos, para utilização em outros sistemas agrícolas. Eu acredito muito nisso, então acho que o desafio é inserir cada vez mais essa temática de investigar a diversidade, a biodiversidade no solo, nas plantas, nos animais. Tem trabalhos espetaculares sobre a microbiota do rumen animal, né? Então, isso pode abrir uma série de perspectivas para futuros inoculantes e bioinsumos, né? Um desafio, obviamente, é sempre convencer o produtor a adotar novas tecnologias. Não resta dúvida que se chama bolso, dinheiro. Ou seja, quando ele perceber que o vizinho dele está lucrando mais ou perdendo menos solo, revolvendo menos, fazendo menos aplicação de inseticida, de herbicida ou de fertilizantes, e este valor, seja pela economia ou por aumento na margem de lucro, convencerá ele. Então, não adianta. Com dinheiro, todo mundo se convence. Então, eu acho que esse é um grande desafio, por isso que é preciso trabalhar essa precificação, essa valoração dos recursos. Eu acho que não tem como a gente não abordar isso nesse processo de convencimento. Os grandes já têm um nível de conhecimento, de convites para professores, pesquisadores visitarem sua propriedade, já tem uma assistência muito tecnificada. Muitas vezes o pequeno e o médio, que é quem mais está precisando de suporte, às vezes é quem mais impõe barreiras mesmo para ser convencido, porque produz como meu avô produzia, como meu pai fazia, como meu bisavô. Então, é preciso também a gente desenvolver estratégicas para chegar a esse ponto. E assim, a gente poder aproveitar essas inovações, as inserções de novas tecnologias, que vai além do on-farm, né? A gente já tem aí o farm to table, o farm to fork, ou seja, já levar o produto praticamente do campo para a prateleira. Isso tudo são desafios que eu acho que vale a pena e se enquadra dentro dessa mesma temática do bioinsumos, ou seja, algo que já se tem, já se sabe fazer, mas é preciso ver, analisar e explorar de uma forma mais estratégica.
né? A gente já tem, inclusive, aí, cada vez mais uso de drone, principalmente para bioinsumo, então você conseguir aplicar o produto exatamente no talhão, ali na região adequada, com menor volume, de uma forma bem contundente, bem objetiva, né? Sem desperdício. E para encerrar, considerações finais, é exatamente isso aí, né? Então, como que a gente vai... aliás, não é como, é preciso desenvolver mesmo para adicionar valores aos produtos agrícolas por meio da inovação, reduzindo assim os custos de produção e, consequentemente, a gente conseguir aumentar cada vez mais as margens de lucro. Para isso, não resta dúvida, né? Há também essa ideia dentro do Ministério da Agricultura que esses modelos eles devam ser cada vez mais local, regional né? E regional, seja do território ou do bioma. E aqui eu encerro, mas já dentro desse contexto, aí eu pego carona no que o professor Aníbal falou, quando ele se referiu aos 50 quilos de nitrogênio lá para dar aquele start. Sim, professor, ainda se usa esse valor como referência, né? Mas, como o professor Marco falou, pode ser que diminua? Pode. Esse valor, ele ainda se enquadra dentro daquela visão mais generalizada, né? Ou generalista, de que os sistemas convencionais, aquele valor de 50 é muito bom, é um valor de referência interessante. Mas é possível que sistemas mais regional ou territorial ou do bioma, por exemplo, um sistema de integração lavoura-pecuária-floresta bem estabelecido, ou um outro, iniciando um processo em um pasto não tão degradado, é possível que uma dose menor ou uma soja que vai entrar em um sistema mais conservacionista, pode ser que em alguns contextos, esses starts, eles possam ser alterados, é preciso buscar essa informação, né? Então, ter essas visões mais regionais, mais territorial da propriedade, não resta dúvida que é um caminho aí a ser explorado, né? Então, pessoal, eu agradeço e deixo sempre essa informação aí como finalização, o papel dos infinitamente pequenos é infinitamente grande, como dizia aí Louis Pasteur, um dos pais da microbiologia. Obrigado. Obrigado, Gessé. Muito boas suas informações que você passou para a gente. Obrigado, Ingrid. Eu acho que a Ingrid conseguiu mostrar os principais avanços na questão jurídica. Um ponto importante para todos vocês é que as indústrias estão vendo essa possibilidade, esse mercado ainda em expansão. Hoje, 50% dos bioinsumos são destinados a controle biológico, então, assim, uma vasta área de atuação para nós, para vocês. No ano passado, a Syngenta comprou uma empresa italiana, que estava arrecadando 175 milhões de dólares por ano só com bioinsumo no mundo inteiro, logicamente, e a Syngenta está investindo nessa empresa no Brasil 75 milhões de dólares com a produção de bioinsumos. Então, é um mercado que vocês, mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos, podem utilizar, porque aí a questão de concurso está cada vez mais restrito, enfim. E é uma possibilidade de ter um profissional altamente qualificado dentro de uma empresa. Nós temos trabalhado, eu, Gessé, a Ingrid, a Aline, a Mário, o Éder, com parceria com empresas, assim, eles têm carência de profissionais qualificados. Tá? Então é isso.